Chegamos agora, amados, no nosso terceiro momento de oração. Estamos hoje falando sobre o amor incondicional na família, e o nosso foco dentro da família hoje é o abençoado do esposo, o abençoado do pai, não é mesmo? Deus te bendiga, varão de Deus, homem de Deus. Nosso primeiro momento ali, a gente falou sobre a santidade, né? O ambiente sacro que deve viver a família. Há poucos momentos falamos aqui do papel do esposo, o motivo do nosso estudo e como o nosso exemplo deve validar a nossa autoridade conquistada por sermos pais e por sermos maridos, não é mesmo? Vamos agora aqui no nosso terceiro momento, porque nós aqui vivemos em uma cultura, aqui no Brasil, nós temos uma cultura um tanto que machista, aonde alguns homens acham que pelo fato de terem nascido homens, não têm nenhuma responsabilidade de ajudar as esposas nas tarefas de casa. Eu conheço algumas criaturas, que eu não sei se são de Deus não, que não tem coragem de lavar um prato em casa, que não tem coragem de lavar o banheiro, de limpar a casa ou de fazer a comida. Eu não sei se isso é de Deus não, viu? Eu tenho quase certeza que não é. Por isso, eu quero que hoje você e eu entendamos que no seio familiar, todos nós devemos contribuir com a harmonia dele. E contribuir com a harmonia é exatamente ajudar a esposa diante das tarefas e das demandas de casa. Olha o que diz o texto. Sua família pode ser feliz. Sua esposa necessita de sua ajuda. Tá vendo aí, amados? E aí eu acho legal essa metáfora que é usada aqui. Olha o que diz a metáfora. Ó. Ela é como um ramo de videira. Deseja apoiar-se em sua força. O texto ficou errado, sua força. Você pode ajudá-la e orientá-la. Não deve jamais censurá-la. Amigos, olha só o que diz aqui, ó. A esposa necessita de ajuda e ela é como um ramo de videira. O ramo de videira, se você nunca viu um pé de uva, ela é igual a um pé de chuchu, né? Ele é daquela espécie de trepadeiras. Precisa criar um giral ou precisa ter alguma outra árvore para que ela se apoie e assim ela vai estendendo a sua ramagem. Então, a comparação aqui é que a mulher é como uma videira, um pé de uva. Ela vai em sua delicadeza e precisa de apoio, de alguma coisa forte para se apoiar para que ela possa crescer. E nesse contexto aqui, o apoio nada mais é do que você, filho de Deus. É isso mesmo. O homem, o marido, o pai. Então nós devemos apoiá-la, devemos ajudá-la. Até porque, nesse contexto familiar, quando Deus cria o homem e a mulher, ele nos cria com características diferentes, personalidades diferentes, para que nós pudéssemos somar, para que nós pudéssemos ser uma só carne, no contexto de buscar crescimento mútuo. Você pode ajudá-la e orientá-la, não deve jamais censurá-la. Nunca a reprove se seus esforços não atingem o que espera. Amigos, eu preciso melhorar nesse aspecto. Eu venho de uma família cuja, em vários momentos, a fala nossa é muito áspera. E muitas vezes eu já censurei a minha esposa. Melhorei bastante, mas ainda percebo que preciso melhorar muito ainda, muito mesmo. Já teve momentos de eu censurá-la em público, no almoço da minha casa, ou com os familiares, né? Mas eu tenho procurado me policiar e, querido marido, você também precisa se policiar. E essa regra serve para os dois, né? Porque tem abençoadas aí também que censuram o marido em qualquer lugar, em qualquer momento, na frente de quem for. Então nós precisamos vigiar aquilo que falamos, da forma que falamos e aonde falamos, não é mesmo? Além do que esse texto nos ajuda a entender que muitas vezes as pessoas censuram as outras porque aquilo que foi feito pela esposa, né, pela mãe,
acaba não atingindo aquilo que nós tínhamos como expectativa. Mas se ao invés de censurar, nós elogiarmos, nós fortalecermos, nós podemos ajudar essas pessoas a atingirem e a melhorarem cada vez mais. Mas a palavra dura, ela acaba suscitando a ira, como diz o livro de Provérbios. Olha o que diz aqui, ó. Pelo contrário, encoraje-a mediante palavras de ternura e amor. Você pode ajudar a sua esposa a preservar a sua dignidade e respeito próprio. Amigos, quando nós nos tornamos, pelo santo matrimônio, né, pela união matrimonial, uma só carne, nós precisamos entender que a responsabilidade, embora elas sejam diferentes do marido como da esposa, mas nós devemos trabalhar em conjunto para que o lar seja feliz, para que a família seja feliz. E foi por isso que eu falei logo no início, né, sobre as disfunções que acontecem hoje dentro de alguns lares. Exatamente porque um pode não estar fazendo tudo o que deve, ou tudo o que é capaz de fazer para ajudar nesse contexto familiar. E quando isso acontece, a família acaba não usufruindo toda a felicidade que ela pode. Falei hoje para um homem que tem se esquivado, tem se omitido de ajudar a sua esposa, que a trata como uma escrava, como uma serva, e não como a mesma carne. Eu conheço uns abençoados que não têm coragem de fazer o prato para comer. Não coloca a comida no prato, espera que a esposa o sirva, como se isso fosse alguma coisa que demonstrasse respeito. Amigos, me perdoe a minha sinceridade, a minha franqueza com quem faz isso, mas, filho de Deus, toma vergonha nessa sua cara e começa a ajudar a sua esposa. Isso é inadmissível, amados. No contexto que vivemos hoje, isso é inadmissível. Nós não podemos permitir que tais práticas sejam levadas avante. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico e nós temos que ter muito cuidado para não estarmos achando que isso é uma demonstração de respeito, quando na verdade é uma demonstração de desrespeito para com a nossa companheira. Então, talvez hoje seja o momento de você que me escuta começar a reavaliar os seus conceitos e começar a buscar ajudar de forma sincera, de forma mais pontual, a sua companheira. Afinal de contas, a sua família pode ser feliz. E isso depende de como você tem sido forte para que o ramo da videira, né, que é a sua esposa, se apoie sobre a sua força, tá bom? Vamos juntos em oração? Daqui a pouquinho, às 9 horas, nos encontramos de novo. Forte abraço. Leia o que está escrito em Colossenses 3,19. Você vai ver o conselho que Paulo dá para os maridos. Olha que coisa forte. Um abraço.